Passo Fundo se prepara para a Festa das Letras, que acontece em agosto. As inscrições para a 15ª Jornada Nacional de Literatura e 7ª Jornadinha estão abertas. Milhares de pessoas, autores e artistas do país e do mundo vão estar na cidade discutindo e construindo o tema Leituras Jovens do Mundo. No Universidade Aberta de hoje, vamos falar de um projeto que remonta a vida do autor, político, jornalista e idealizador das jornadas literárias. Para falar sobre a história de Josué Guimarães, estão no estúdio o professor do curso de mestrado em letras e coordenador do projeto, professor Miguel Rettenmaier, e também a acadêmica de letras Elisângela de Brito Palagem. Mas antes de eu continuar conversando com os nossos convidados, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O acervo de Josué veio a Passo Fundo em 2007, mas ele já existia desde 94, né, sob a coordenação da saudosa Maria Luísa Remédios, professora da PUC. Eu era bolsista da Maria Luísa Remédios, né, de mestrado e depois de doutorado. Então eu ajudei na organização do acervo na PUC. Em 2002 eu saio da PUC, eu concluo minha tese e venho a Passo Fundo. E em 2007 o acervo me segue. O acervo do Josué, ele nos permite uma série de reflexões sobre a obra do Josué, sobre a história que é contemporânea à obra do Josué, né? E sobre todos os elementos que têm relação com o processo criativo também do Josué. É importante que se diga que o acervo ele faz parte da infraestrutura do mestrado em letras, né? que envolve professores, né? Mas que principalmente, para o nosso prazer, envolve alunos. E alunos que se apaixonam pelo Josué, né? O que faz esse espaço aqui, o acervo literário, ser uma espécie de lugar onde as pessoas trabalham pela ideia de promover a obra de um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. É extremamente importante para a gente conseguir estudar, entender como que funcionou o pensamento desse autor, como que ele conduziu para chegar do manuscrito à obra publicada. Estar aqui no acervo, tu poder estar junto dos manuscritos do Josué, poder conhecer a vida dele através da sua escrita, dos livros que ele leu, para mim, além de ser importante, é muito inspirador também, sabe? Você está no ninho, assim, do escritor. Além do que a gente está conservando uma parte que é da história do nosso estado, do Brasil. Um acervo literário é um espaço de pesquisa constituído por itens classificados, né, que fazem parte da memória de um determinado autor, né? Esses itens vão de fotos, né, de objetos pessoais, né, até os manuscritos, até a correspondência, né? E no caso do Josué, em boa parte, né, porque ele era jornalista, na publicação na imprensa, feita por ele ou feita sobre ele. Bom, Miguel, tem bastante coisa para conversar, porque a tua trajetória com o Josué é comprida, né? Tu quer contar um pouquinho como é que tu começou esse contato com o autor? É uma história longa, porque a minha trajetória de leitura do Josué começa na adolescência e começa justamente por uma iniciativa de coerção. Eu lia um livro do Josué e um professor que tinha posições políticas contrárias às do Josué, né, me censurou pela leitura. Isso numa escola tradicional de Porto Alegre, uma escola que tinha, digamos, uma referência política a favor da orientação do Estado burocrático autoritário de 64. Né? O Josué foi a minha leitura de adolescência. O Josué foi um autor que durante muitos anos me acompanhou na minha trajetória como leitor, né? E nos anos 90, enquanto eu fazia mestrado, eu tive a oportunidade de, graças a um convite da professora Maria Luísa Remédios, de ingressar no acervo que estava chegando na PUC por iniciativa dos herdeiros do Josué, em específico da Nídia Guimarães. Eu ajudei nos primeiros momentos de classificação e organização do acervo, junto com a professora Maria Luísa, né? Posteriormente, fiz doutorado, né, sobre o Josué, e vim a Passo Fundo, que tem uma importância para o Josué. É uma coisa engraçada, as coisas mais ou menos se encaixam inexplicavelmente. Estão conectadas. Né?
E passei a trabalhar com a professora Tânia, que foi uma amiga do Josué, né? E, na realidade, a pessoa que idealizou a jornada com o apoio do Josué. Né? E em 2007 o Ceservo, então, me acompanha, ou me segue, por iniciativa dos herdeiros da Nídia Guimarães, a atual herdeira é a Adriana Guimarães, a filha, né? E vem a Passo Fundo e começa a fazer parte do programa de pós-graduação em letras como infraestrutura. Né? Mas que também contempla a graduação, que é o caso da Elisângela que está aqui. Elisângela, a história do professor é comprida, é longa. E a tua? Qual é a tua história com o Josué? Bom, a minha história com o Josué começou quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu li o livro dele, É Tarde para Saber. Não imaginava quem era Josué Guimarães, só me apaixonei pelo livro. Quando eu comecei a fazer a faculdade, sempre os professores solicitam que a gente faça algum trabalho. Foi o primeiro livro que me veio na cabeça, foi fazer um trabalho sobre Josué Guimarães. Aí conheci o professor Miguel e ele me disse que aqui na UPF existia um acervo, um trabalho de pesquisa. E eu pedi, por favor, me coloca lá dentro, né? Ele me colocou, faz 3 anos que eu trabalho lá. Também nós temos 2 elementos muito significativos aí, né? Que é a figura do escritor, que escreve um texto que se torna inesquecível para alguém em determinado momento da história, e a figura do professor, que também pode conduzir esses alunos numa boa trilha de leitura. É mais ou menos esse o espírito da jornada, Miguel? Eu acho que sim. É o espírito da jornada e é o espírito também do próprio Josué. Né? A gente repara na obra do Josué uma importância muito grande em formar o sujeito que está lendo o texto dele. Né? Até a professora Regina Zilberman comenta, né? É uma perspectiva quase iluminista de literatura, ou seja, eu escrevo para que alguém compreenda um pouco melhor essa coisa caótica e muitas vezes incompreensível que é o mundo. Né? É mais ou menos essa orientação do Josué, um homem muito vivido, ele começa a escrever já com 50 anos, quer dizer, já jornalista consagrado. É isso que eu ia te perguntar, eu também como jornalista fico pensando, tu comentaste que existia um posicionamento político do Josué. Esse posicionamento político, essa intenção, essa necessidade revelada de formar o seu leitor, não é atravessada um pouco por esse jornalismo, pelo fazer do jornalista? É só atravessada por isso. O Josué começa a escrever muito tarde literatura, mas ele escrevia muito como jornalista e a primeira obra dele tinha uma orientação jornalística, porque ela tratava de uma viagem que ele fizera para a Rússia, né? E atravessando a Agostina de Ferro daquele momento, né? Então o livro é As Muralhas de Jericó, perdão. E esse livro, então, foi a primeira obra que ele escreveu com a intenção de publicar. E reza a lenda, né, por iniciativa do presidente Getúlio Vargas, né, e numa conversa do presidente com o Josué, se estabeleceu assim uma condição. A condição é de que ele não publicasse aquela obra naquele momento. A obra ficou engavetada durante décadas. Ela veio a ser publicada nos anos 90, apenas quando o acervo do Josué estava em Porto Alegre, numa obra que foi organizada, com notas e tal, pela professora Maria Luísa Remédio. Depois que ele já tinha falecido. Depois então. ele tinha falecido, muito depois. Né? Foi uma obra que mostra um Josué maravilhado pelas conquistas do socialismo. A gente hoje em dia, a gente fala em conquistas do socialismo, e existe uma espécie de ranço quanto a isso e tal. A gente tem que ver o contexto em que ele estava estabelecido. Né? Nós vivíamos no Brasil, daquele momento... Período de repressão. Um período de repressão, um período em que as diferenças sociais eram muito grandes, ainda hoje são, mas eram muito maiores. E pessoas que tinham uma referência, digamos, progressista, no sentido de propor uma outra coisa qualquer que fosse, estavam ligadas. Ou seja, durante muito tempo no Brasil, o sujeito que pensava em ter uma utopia era de uma outra forma reprimido. Né? Como eu fui reprimido como adolescente... Como Josué foi reprimido. Como Josué foi reprimido também. Eu já descobri um pouco o que o professor Miguel, que chama a atenção do professor Miguel na obra. Eu queria saber da Elisângela. Elisângela, tu, voltando à obra do Josué, agora com olhos de pesquisadora, o que é que te chama a atenção? Tu leu como adolescente, agora tu lê como pesquisadora. Conta para nós. O que me chama a atenção é a realidade real, vamos dizer assim, da obra. O que ele coloca na obra são aspectos que
acontecem verdadeiramente. A sua ideologia política, a sua visão de um mundo melhor, de pessoas melhores. Então, tu lendo uma obra dele, tu consegue sonhar com alguma coisa melhor, com uma sociedade melhor. E isso chama bastante atenção e faz com que a gente acabe se apaixonando por ele. Isso é uma coisa que as pessoas, quando leem, né, principalmente quem não é pesquisador, quem não está especificamente preocupado com isso, sente, mas não entende o que é. Né? Toda obra reflete a sua época, e a do Josué não poderia ser diferente, professor. Ela reflete a época, né, e reage às coisas que estão acontecendo na sua época. Não é por pouca coisa que o Josué foi um cara muito perseguido, né? Ele quando estoura, quando acontece 64, né, ele não é um escritor, né? Ele é um jornalista que está num cargo político. Ele é assessor do Jango, ele coordena a Agência Nacional, a agência de publicidade do governo. E, embora já tivesse escrito alguma coisa, né, embora já tivesse um livro que não foi publicado, né, ele não era um escritor propriamente dito. E ele passa a ser perseguido como jornalista, como profissional e como intelectual, porque ele era conhecido como um dos intelectuais do governo Jango. Né? Ele passa a ser perseguido, ele vai... Mas ele também depois desenvolve uma carreira política breve, né? Ele se torna vereador. Em 52, ele é um dos vereadores mais votados. Ele chega, se eu não estou enganado, ele chega à presidência da Assembleia. Quer dizer, ele sempre teve esse viés político, essa preocupação com os rumos. Mas acontece que, como ele mesmo dizia, quando ele era perguntado sobre isso, ele dizia, não, eu não sou um político, porque ele se desiludiu muito com aquela política partidária, essa coisa de acordo, essa coisa de cede aqui, ganha ali, isso, a barganha que o jogo político... Tem uma frase dele que diz, eu gosto de política, mas não gosto de ser político. Ok, excelente para a gente fechar esse bloco e voltamos já já com mais um pouco de conversa e mais uma reportagem sobre a vida e a obra de Josué. Depois desse intervalo rápido, voltamos a falar sobre uma pesquisa que estuda a importância da figura de Josué Guimarães nas várias esferas sociais do Rio Grande do Sul. Você vai ver na continuidade da reportagem produzida pela nossa equipe como é feito na prática. Vamos acompanhar? Um acervo, ele também deve estar, de alguma forma, sintonizado com as pessoas que, mesmo involuntariamente, ajudaram a constituir esse acervo. Quem são essas pessoas? As pessoas que conviveram com Josué. E como é que a gente pode trabalhar com essas pessoas e colocar essas pessoas em sintonia com esses itens? Entrevistando essas pessoas. Entrevistamos 29 pessoas que conviveram com Josué e, através de um trabalho de edição brilhante da Deise Fanfa, que é a diretora do documentário, né, nós produzimos, ao PFTV, a Jornada e o Acervo, nós produzimos um documentário chamado A Jornada de Josué. É muito difícil falar num homem, em poucas palavras, num homem que teve uma vida tão intensa, né, e que nessa vida intensa fez tantas coisas diferentes, né? Ele foi um jornalista brilhante, foi um político importante e um escritor que se tornou um dos mais lidos da literatura sul-rio-grandense. Eu não acho que o texto jornalístico, então, do Josué seja menor que o texto criativo, digamos assim, do texto literário propriamente dito. E nem acho que uma coisa tenha contaminado a outra. Em nenhum caso eu acho que a gente possa dizer que não tenha cuidado literário. Ele não era necessariamente alguém que se dedicava à política como uma forma de sobrevivência
ou um ofício, um trabalho. A política aconteceu na vida dele, porque ele era um jornalista. Só que ele não dizia para ninguém que ele escrevia. Por quê? Porque ele tinha receio de que, por força da amizade, né, ele fosse elogiado nas suas tentativas de fazer literatura. O que ele faz? Ele conversa com a Nídia e ele entra, né, muito motivado por ela também, num concurso literário muito sério que acontecia nos anos 60 e 70, no Paraná. E ele ganha esse concurso literário com um conto, inclusive, muito corajoso, chamado Mãos Sujas de Terra. Acreditava que a literatura tinha esse papel, né? O papel de formar um leitor crítico à realidade, né? E, nesse aspecto, a gente pode pensar no Josué Guimarães como um elemento que, né, ao visitar uma cidade de interior um pouco distante de Porto Alegre, a distância é a mesma hoje em dia, mas as estradas não eram as mesmas, né? Ao visitar essa cidade, se encontra com uma liderança imbuída de um projeto, a Tânia Resen. Josué visualizou nessa movimentação que poderia se transformar a jornada um caminho de divulgação da literatura, no qual ele estava agora entrando também. E o José Guimarães disse, bom, nós podemos fazer esse encontro, né? Eu posso trazer os meus amigos, e aconteceu a primeira jornada sul-rio-grandense de literatura. Uma nova edição, o José trouxe os seus amigos dos grandes centros. Nós tínhamos então uma jornada nacional de literatura. Um elemento que se integra à história do Josué, e integra Josué à história da cidade de Passo Fundo, e integra, obviamente, Josué à história da jornada de Passo Fundo. Ele ficou pouco tempo trabalhando na jornada, né? Ele faleceu em 86. A gente assiste a reportagem e fica pensando o quão rico deve ser o universo desse acervo, né? Nós temos alguns originais desse acervo, professor? Sim, temos originais, temos toda uma documentação que envolveu o processo criativo dele, né? Nós temos planejamentos do Josué, né? Acontece que o Josué, ele tinha uma coisa que era característica da forma como ele criava, né? Ele fazia poucos manuscritos, né, e poucos projetos. Nós temos alguma coisa que é muito importante. E como é que era esse processo, né? O Josué fazia um esquema, né, escrevia alguma coisa, né, fazia algum tipo de anotação, um esboço ou outro, né, e ia amadurecendo a história na cabeça. E em dado momento ele escolhia um eleito, né, a gente brinca às vezes, uma vítima, né, e contava o livro, né. O Camilo Mortágua foi todo ele narrado por Pinheiro Machado numa churrascaria, né, enquanto eles jantavam e tomavam vinho. E a conversa foi até a madrugada, né. Depois ele contava para esse eleito, né, ele ia para a máquina e daí, né, num fôlego só, ele escrevia, né. Ele escreveu obras extensas, como o Camilo Mortágua, que tem aproximadamente 400 páginas em algumas semanas, né. E não gostava de revisar também, porque uma coisa legal para a crítica genética é comparar versões, né? O autor faz uma versão, aí ele faz uma revisão e possivelmente faz uma outra... Mais uma terceira revisão. Isso. E daí é bacana comparar. O José não tinha muito isso, ele não tinha paciência de revisar. É o caso de jornalistas, dizem, né, que não tem muita paciência e nem muito tempo também para revisar. Né? Talvez ele tenha pegado o vício da pressa do jornalismo, Eu acho que sim. Não, isso é uma coisa que o Sérgio Gonzaga coloca, né? O Josué escrevia mobilizado por uma urgência. Quer dizer, ele tinha que escrever, ele tinha que mostrar para o leitor as coisas que ele havia observado na sua vida como intelectual, como jornalista, como político, né? E ele queria que isso chegasse o quanto antes ao seu leitor para que tivesse algum tipo de efeito, né? Então é por isso que ele não tinha, talvez, essa paciência de ficar depurando o texto. Ele mesmo dizia, eu não gosto dessa coisa, eu gosto de escrever, contar uma história e gosto que as pessoas leiam. Eu queria perguntar para a Elisângela qual é porque a obra do Josué é vasta, pode ser estudada sobre diferentes perspectivas, né? E eu queria saber qual é a perspectiva que tu estás estudando agora. Eu trabalho com crítica genética, que é a linha de pesquisa do raciocínio do autor ao escrever a sua obra.
Então, o material, a minha linha de pesquisa está muito voltada para os originais. Eu trabalho muito com os originais. Trabalhei bastante com a obra Camilo Mortágua, que é uma das obras que a gente tem bastante, do que a gente chama os originais de prototextos ou fólios. Então, você faz uma leitura muito bem apurada daquilo que foi, daquele material produzido antes da escrita da obra. Seria o primeiro rascunho, Isso. podemos dizer assim, ou o rascunho, porque você só tem Alguns rascunhos. Se analisa, por exemplo, o porquê de um risco em cima de uma palavra, o porquê da mudança do nome de um personagem, mas isso tudo visto de uma forma psicológica. O que levou o autor a fazer essa mudança? Eu acho que isso que ajuda a construir, professor Miguel. Quer dizer, por que nós hoje vamos olhar para a obra do Josué lá no passado e tentar descobrir ou buscar descobrir o que o mobilizou para escrever a obra, né? Para o nosso espectador que está em casa, por que se faz esse tipo de pesquisa? Por que se volta lá atrás para olhar as motivações do escritor? Por várias razões, né? Uma razão é entender como funciona o processo criativo de um autor e também com o objetivo de pensar e refletir sobre o próprio processo criativo, né? Outras razões também podem ser colocadas no sentido de observar o porquê da alteração de alguns elementos, né, em diálogo com o fluxo histórico, o cenário, o contexto. Né? Isso acontece muito com Josué, né? Existe uma obra dele chamada Um Corpo Estranho Entre Nós Dois, que é um texto teatral, que foi publicado em conto, né, e que tem nos esquemas dele, né, elementos que elucidam sobre alguns aspectos que estão, eu não vou dizer em branco, porque não chegam a ser elementos que são mencionados, mas são coisas assim que nas entrelinhas a gente fica pensando por que isso está assim estabelecido, e quando a gente olha para o esquema dele, por esquema dele. Olha só o que ele pensou. Por exemplo, O Corpo Estranho Entre Nós Dois, na peça teatral, trata de um triângulo amoroso, né? Nós temos dois homens que disputam uma mulher. Nos esquemas, nós percebemos que esses dois homens representam dois partidos políticos. Isso no texto teatral não há. Mas nos esquemas há o registro. Um deles era do partido do governista, da situação, e um era de oposição. E essa mulher tinha uma representação além de apenas uma mulher. Uma mulher disputada por dois homens, mas era um contexto social e político ligado ao período. Isso talvez é o caminho da escrita criativa, né? Isso. O que estimula, o que impulsiona é uma razão e o resultado final, às vezes, é... Professor Miguel, nós conversávamos aqui antes de começar o programa, eu acho uma coisa bem bacana dividir com você que está em casa, que assim, talvez o perfil dos escritores hoje, dos intelectuais hoje, já não seja mais o mesmo. Que novo perfil seria esse? O que distingue um do outro e o que fez esse cenário mudar? Eu não sei o que fez mudar, né? O que a gente sabe é que a forma como os escritores vivem é diferente de como outros escritores viviam em outra época. O professor Assis Brasil, quando assistiu ao documentário, fez um comentário muito bom, né? Ele disse, olha, o Josué foi o último escritor com biografia. Né? No seguinte aspecto, a vida do Josué poderia muito bem ser transposta por um romance. Porque ele viveu aventuras absolutamente romanescas, vamos colocar assim. Né? Quer dizer, ele foi um homem que teve questões com o poder, teve questões dentro do universo jornalístico. Ele foi um homem que se envolveu em todo o momento histórico que foi contemporâneo a ele e sofreu bastante por isso. Quer dizer, o Josué viveu, né, e ele tem uma biografia e uma história. Né? Talvez hoje haja uma profissionalização. Isso. O escritor, dessas vocações, poderia dizer assim? O escritor hoje em dia, em grande parte, é um sujeito que faz literatura e vive disso,
uma minoria, ou faz literatura e tem uma carreira paralela, né? Às vezes no jornalismo, às vezes como professor. Na docência, até na pesquisa. Ou seja, não é uma vida muito envolvida com aventuras. Bom, quem sabe a gente pode encerrar o programa de hoje desejando que um pouco dessas aventuras povoem pelo menos o imaginário dos nossos escritores para que a gente continue colhendo bons romances. E leiam Josué. E vamos ler Josué, com certeza. Né? Quero agradecer ao professor Miguel pela presença, a Rosângela, e dizer que na semana que vem nós estamos de volta com outra pesquisa em outra área realizada aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!